Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Tosi e seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo, seu espaço para perguntas, reflexão e aprendizado sobre temas que importam para todos nós. Vamos hoje à apresentação do nosso convidado. Aqui no estúdio, está sozinho hoje, Francisco Scorsin, tudo bem? Sozinho, tudo bem. Saudações para todo mundo. Mas claro, o Scorsin não vai segurar sozinho isso, temos a companhia lá no telão do André Marcília, sempre com a gente. Tudo bem, Marcília? Como vai? Como vai, Tosi? Como vai, Scorsin? Eu ia falar Scorsese, mas me segurei. Nosso querido Vargas, boa noite a todos. Que se junta ao time, vai estar sempre com a gente uma vez por semana. Bem-vindo em definitivo, como dizem nas transmissões de futebol, né, Vargas? Tudo certo? Tudo ótimo, vai ser um prazer participar com vocês semanalmente. Muito boa noite a todos. Boa noite, André. Boa noite, Scorsin. E vamos adiante. Então vamos lá. Os fatos estão aí e comprovam. O judiciário brasileiro, antes guardião das garantias individuais, se transformou no maior censor do país. Juízes e ministros que deveriam zelar pela Constituição agora se consideram acima dela. A toga se transformou num escudo contra as críticas e a caneta virou uma espada contra quem ousa cumprir o dever de informar. Num dos episódios mais recentes, o jornal Zero Hora e a colunista Rosane de Oliveira foram condenados a pagar R$600 mil de indenização a uma desembargadora. O crime foi fazer jornalismo. Foi divulgar dados públicos sobre o salário da magistrada, que chegou a receber R$662 mil no único mês. E o que motivou a condenação? A forma da crítica, o tom da coluna, a linguagem sarcástica, como diz a decisão judicial. O judiciário não quer mais apenas ser respeitado, quer ser blindado. Não se trata mais de garantir o direito de resposta, trata-se de punir quem ousa informar. É a inversão completa do Estado de Direito. A crítica ao poder virou crime e o exercício do poder virou um privilégio sem freios. A imprensa, quando ousa fiscalizar a elite do funcionalismo público, é acusada de abuso de direito. Mas o verdadeiro abuso, isto é, o salário estratosférico, esse acaba passando ileso. O juiz não precisa se explicar, o jornalista sim. O que está em jogo nessa história não é apenas o salário de uma desembargadora, é o futuro da liberdade de expressão, é o dever da imprensa de fiscalizar os poderes, é o direito de cada cidadão de saber o que é feito com o seu dinheiro. E esse é o ponto de partida do nosso última análise de hoje. Vamos lá então para o nosso debate. O que está em jogo também nessa história, além da liberdade de imprensa, sobre a qual nós falaremos hoje, é o interesse público. O interesse público no salário astronômico de uma magistrada. Mas o que define o interesse público numa sociedade democrática? Isso é só bisbilhotice da vida privada ou realmente envolve interesse público relevante, as pessoas saberem quanto que é o salário de um desembargador, de uma juíza? Começo contigo, Scorsin, que está aqui próximo, daí a gente vai para os nossos juristas. Vamos lá então, Tosi. Eu acho que é bem interessante a gente fazer uma reflexão mesmo, né, de onde vem o tal do interesse público, né? Quem é que diz o que é interesse público, o que seria esse interesse público? E, bom, obviamente que ninguém é dono do interesse público, né? Nós vamos ter os nossos vários interesses particulares que, quando são comungados com mais pessoas, temos interesses coletivos, e o interesse público seria algo que até transcenderia, abarcaria esses interesses coletivos, né? Acho que um dos pilares do interesse público é a consolidação desses interesses, idealmente falando, ou em tese, tem de ser nas próprias leis, né? Constituição e as leis onde você tem, digamos assim, um certo consenso de interesse público, que aquilo tem que valer para todo mundo, né? O segundo, obviamente, é o próprio debate público, né? Aquilo que vai se formando os consensos através dos canais existentes. E hoje em dia, a realidade das redes sociais deixou isso muito claro, né? Então, quer dizer, trending topics, né, como se chama no antigo Twitter, no Google, quer dizer, o que interessa às pessoas é o que vai estar no tal dos trendings. Isso é supostamente um interesse público, porque a maioria das pessoas está prestando atenção naquilo. Se o interesse deveria existir ou não na notícia, digamos assim, já são outros 500. E nisso entra o papel da imprensa, que nessa nova configuração de como o interesse público é, de certo modo, manifestado, eu acho que o papel da imprensa ela vai além do que era antes. Antes, eu acho que a imprensa fazia essa caixa de ressonância da sociedade
e o interesse público era manifestado através dela, né? Através da própria informação daquilo que se selecionava, né? Uma curadoria desses interesses. Mas hoje em dia ela tem um outro papel que eu acho que talvez seja até, não sei se mais relevante, mas tanto quanto, que é o da fiscalização. Porque a imprensa ela tem uma capacidade, um dever, né, moral e ético, e uma capacidade profissional de fazer a apuração das coisas, né? Então, muito do negócio de fake news e desinformação e barará, de fato, nas redes sociais é muito fácil, porque, né, qualquer um começa a prestar atenção em alguma coisa e a imprensa não pode simplesmente noticiar a coisa simplesmente porque está sendo divulgada na internet, né? Porque tem que haver uma apuração, tem que haver uma checagem, tem que ver, né, para chegar na reportagem, efetivamente falando. Então essa dimensão da fiscalização da imprensa, ela acaba qualificando esse interesse público muitas vezes. Ela tem uma missão, um dever público muito grande em relação ao próprio interesse público. E aí a gente pode ir para o nosso caso específico, quer dizer, uma desembargadora que recebe 600 e tantos mil num mês, isso é de interesse público ou não? Partindo do pressuposto que é uma servidora pública, né? E aqui 600 mil, ninguém recebe isso, muito mais no serviço público. Por quê que ela recebe? É legal, está tudo certo, é óbvio que há um interesse público, né? E nesse sentido, dado que é o servidor público, há transparência com relação às razões desse valor tão alto, né, tão elevado, independente se ele é justo ou legal, faz parte do interesse público e, portanto, o papel da imprensa de fazer a fiscalização. Nesse contexto, né, a limitação da informação é que tem que ser justificada, né, e não o contrário, né? Então, por isso mesmo que a dimensão do interesse público aqui, nesse caso específico, ela entra muito no dever do jornalismo, de não apenas informar, mas também de fazer essa fiscalização daquilo que é realmente do interesse público. Vamos ouvir o Marcília sobre isso. Marcília, esse caso, apesar de ser um episódio que a gente puxou para ilustrar, nós vamos ver que existem outros episódios, outros casos semelhantes, que se multiplicam até no Justiça em Números. Se você for olhar, você vai ver que muitos juízes estão acima do teto constitucional, a maioria deles, inclusive. Mas não é o caso de fulanizar só esse episódio. Mas ele é bastante emblemático, não, Marcília? Eu acho que esse caso aqui é bastante claro, no sentido de que nós é que pagamos o salário dos juízes, né? Então nós temos o interesse de saber como isso está sendo feito. E eles têm o dever de prestar contas a nós. Nós temos princípios na Constituição que regem, inclusive, a publicidade e a transparência dos atos públicos, da gestão pública. E um desses atos é nos contarem quanto eles ganham, como eles fazem essa distribuição do salário. E esses penduricalhos, né, que vão sendo colocados, auxílio isso, auxílio aquilo, aí tem 2 meses de férias, aí os meses de férias ele não cumpre as férias, não exerce as férias e aquilo se acumula, não sei o que, indenização daqui e ali, enfim, quando você vai ver tem um bolo de dinheiro acumulado ali para ser recebido por esses juízes, e isso sobretudo esses auxílios, auxílio isso, auxílio aquilo, para burlar esse teto, o teto constitucional. É uma forma de você não precisar passar por toda a burocracia legislativa para se aprovar um aumento salarial para juízes e também não passar pelo desgaste, inclusive midiático, da aprovação de um aumento de salários pelos juízes, mas aumentar na prática. Então dá auxílio isso, dá auxílio aquilo, no final o salário fica maior. E se o salário ficar maior, ele estoura o teto constitucional. Isso tudo nos importa, óbvio que nos importa, porque se você tem o teto constitucional violado, ou burlado, ou manipulado, e você tem juízes que estão ganhando dinheiro, obviamente, que é um dinheiro público, que é um gasto público, somos nós, sai do nosso bolso, sai do bolso dos nossos impostos, né? Sai do dinheiro dos nossos impostos, é óbvio que isso é do nosso interesse. Mas a gente passou, né, infelizmente, no Brasil, a tratar as questões relacionadas às autoridades como questões secretas, como se as autoridades elas fizessem parte de uma certa casta, né, que não devesse satisfações ao povo. São servidores públicos e o nome já diz tudo. Devem, portanto, servir não a nós, mas a coisa pública. Como a coisa pública virou algo abstrato, a gente perdeu a noção do que isso é. Essa história é aquilo, né? O que é público, o que é velha história, o que é de todo mundo não é de ninguém. Como essa ideia de interesse público, de coisa pública,
é abstrata, nós perdemos a noção concreta de quando, como e por que essas pessoas devem satisfações a nós. Ok, Vargas, estamos na mesma página de que o tema é de interesse público e é relevante, não é o caso de uma juíza, uma magistrada, mas é o caso de um sistema que precisa ser pensado e refletido? Eu gostei desse seu direcionamento da pergunta, Tosi, porque eu acho que, no caso da magistratura, existe uma particularidade na maneira como a gente entende esse interesse público. Eu costumo dizer que a democracia é um regime altamente exigente de credibilidade pública. Um regime autoritário talvez não existisse a necessidade de fundamentar decisões, de se comportar de uma maneira adequada, porque, em última análise, você tem o controle da polícia para impor a ordem. Mas, em uma democracia, a gente presume que esse é um regime de exercício do poder que depende, em última análise, da respeitabilidade do regime e, portanto, da credibilidade das instituições que atuam dentro dele. E entre essas instituições, uma tem um papel estratégico, que é a magistratura, que é uma espécie de sinalizador público dessa credibilidade do regime. A gente sabe que, se algum desvio acontecer, nós temos a nosso favor o recurso a um judiciário que pode intervir para resolver os problemas, assegurando, assim, a preservação das nossas liberdades e a garantia da credibilidade do sistema. Em parte por isso, e aqui eu falo sobre o interesse público no caso da magistratura. Eu acho que em uma democracia, o magistrado celebra um celibato cívico, um casamento com a república. E isso tem uma relação de duas mãos. Por um lado, ele é o servidor que, dada a sua função estratégica dentro do regime, deve ter as maiores garantias e os maiores benefícios. Então, ele recebe o topo do salário do funcionalismo público, ele tem as maiores garantias entre os funcionários públicos, e, em última análise, se cometer um erro grave, será aposentado com garantias integrais. Ao mesmo tempo, a gente exige dele que ele se comporte de uma maneira absolutamente íntegra, e nós cobraremos e avaliaremos com muito cuidado a sua ação. Esse é o pacto que uma democracia impõe sobre a ação de um magistrado. Ele não tem vida privada completamente livre como todos nós. Em parte, isso depende também, isso é uma razão, de que o seu erro é um erro que contamina a todos e que pode, por isso mesmo, reverberar sobre a saúde da própria democracia. Eu digo isso para concluir. O salário de um servidor público, sobretudo de um magistrado, é um elemento chave da credibilidade daquele que, em última análise, deve agir para garantir que as condições democráticas funcionem. Então, sobre isso eu não tenho dúvida. É um elemento do maior interesse público nacional. Pois olha, vamos colocar aqui na tela a imagem, print da reportagem da Zero Hora que causou essa polêmica. O título: Quem são os magistrados que mais ganharam em abril no Rio Grande do Sul? Presidente do TJ lidera o ranking com R$ 662.389,16. Matéria de Rosane de Oliveira e Bruno Pancotti. Esse é o ponto que ofendeu muito a juíza, a magistrada, a desembargadora, que entrou com um pedido de indenização e ganhou a causa em primeira instância para receber R$600 mil. Essa foi a ofensa. O maior contra-cheque nesse mês foi da presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, com 662 mil e tantos líquidos. O segundo é o do desembargador Pedro Luiz Poza, com R$ 542.780,20. Curiosamente, não há notícia de que o desembargador Poza, que foi o segundo da lista, que levou também uma bolada, tenha processado o jornal e a jornalista. Outros também estão nessa faixa. O problema todo foi ter colocado, parece, a presidente do TJ lá em cima, no topo dos privilegiados. Isso teria ferido a honra e a reputação da magistrada. Pois bem, por lei, nenhum servidor público deveria receber mais do que o salário de um ministro do STF, certo? Que é de R$ 46 mil. Mas as estatísticas mostram, os levantamentos, de que 9 de cada 10 juízes no país ganham mais do que o teto. Que teto é esse? O próprio ministro Gilmar Mendes, vejam só quem,
Gilmar Mendes afirmou em março que o judiciário vive um quadro de verdadeira desordem de supersalários. Se está em desordem, por que ninguém se mexe para arrumar? Pelo contrário, falar disso na imprensa pode gerar multa por danos morais. Danos morais parece um trocadilho, né? Danos... É isso Marcília. que eu falo. Ia falar, danos morais é ótimo. Olha, o ponto, eu acho que um ponto interessante nessa história, até essa decisão, a gente não quer aqui fulanizar, mas é importante a gente trazer um elemento dessa decisão específica, que é o seguinte: os juízes, claro, eles não vão dar essa bandeira de que eles vão censurar uma matéria em razão da exposição de dados que são públicos. Então, um subterfúgio que sempre é utilizado, e foi utilizado nesse caso, para a censura, que isso foi censura, foi o seguinte: dizer que o problema não é necessariamente a exposição dos dados que são públicos. Inclusive, esses dados foram retirados do site público, né? Então, não era nenhuma novidade. O problema é que a matéria teve um cunho sensacionalista. Você mencionou, colocaram ela no topo, ou mencionaram com essa ou aquela, com aquele apelo ou impacto. Ou seja, o problema aqui é a linguagem, né? Então, quando os juízes não podem justificar sua censura pelos dados, pelo material em si, eles acabam sempre justificando a censura pela forma, né? Então a forma, eu me lembro muito quando eu discutia, eu discuto sempre, quando eu discuto sempre com a minha mulher, discutia não, isso acontece ainda, e quando eu tenho razão, isso acontece com uma certa recorrência, ela diz, olha, o problema não é o conteúdo do que você me disse, o problema é a forma, é como você me disse. Então aí eu passo a estar errado, não pelo conteúdo do que eu fiz, mas pela forma como eu me expressei em relação àquilo. E os juízes fazem a mesma coisa. Quando não tem como impedir você de publicar um conteúdo, eles dizem que você contou, você, imprensa, jornalista, contou aquele fato de uma forma ou de uma maneira ofensiva. E isso são várias vestes, né, que a censura possui, e eu acho que a pior delas nem é essa. A pior é que uma decisão como essa, claramente, vai ser revogada, se já não foi, em algum momento. Isso não tenha dúvida. O problema é que fica a lição na imprensa, a lição da autocensura, né? A gente estava falando de autocensura aqui, salvo engano, ontem, e é isso. A gente fica, o próximo jornalista vai falar, será que eu posso ou não posso publicar dado de juiz? Né? E aí vai consultar o jurídico, e o jurídico já vai ficar com receio, e assim por diante. Isso é autocensura. Esse efeito, que a gente chama de chilling effect, né, que é o efeito inibidor de um ato de censura, ele fica. Mesmo depois da revogação da censura, fica o efeito de se inibir a próxima reportagem. A próxima reportagem já vai ser receosa, não só desse jornal, mas de toda a imprensa. E isso é um ponto que eu acho nefasto nessa história toda e que a gente precisa também aqui relatar, porque às vezes a gente fala assim, não, mas derrubaram a censura, ou foi uma censura aqui, mas o juiz, depois de segunda instância, o desembargador, ele revogou ou reformou a decisão, certo? Mas a experiência censória fica, e isso é muito ruim para todos nós, para a liberdade de expressão de uma forma geral. Agora, quero ouvir o Vargas, mas ao justificar lá o porquê ela se considerou atingida na sua honra, na sua imagem, a magistrada diz que a reportagem induziu os leitores ao erro ao apresentar a cifra que ela recebeu, 660 e tantos mil reais, como se fosse uma remuneração mensal ordinária. E, na verdade, ali tem os penduricalhos, verbas indenizatórias acumuladas, etc. A reportagem não fala em nenhum momento, não entra nesse detalhamento, só fala quem recebeu mais naquele mês, né? Fez um ranking lá e é isso. Não entrou, talvez a reportagem, obviamente, fosse mais aprofundada, não fosse só um ranqueamento, explicaria esses detalhes. Mas isso ofendeu muito a juíza e deu, no entendimento dela, causa para dizer assim,
Isso aí é uma ofensa à honra, isso é uma não informação, isso é uma fake news, enfim. Uma desordem informacional. Desordem informacional. Aproveitando que o Scorsin citou essa expressão, desordem informacional se enquadra em alguma espécie de crime aí, Vargas? Eu desconheço esse crime de desordem informacional, mas eu confesso que nós estamos vivendo um momento de tanta criatividade normativa que daqui a pouco alguém inventou esse tipo penal e eu ainda não fui atualizado. Mas o que eu posso dizer, de maneira muito direta, a sua pergunta, Tosi, hoje nós sabemos que há inúmeras críticas feitas por políticos, representantes do Executivo e por próprios ministros do Supremo aos supersalários do Judiciário. A última crítica veio há pouco do próprio ministro Flávio Dino, que indicou em uma decisão há alguns meses que a criatividade administrativa para fundamentar essas verbas indenizatórias em alguns judiciários brasileiros, na palavra dele, constrange o judiciário. Então, a sensação de constrangimento, em outras palavras, há algo que não parece certo e que gera um mal-estar, inclusive sobre ministros no topo da hierarquia judiciária brasileira, parece sugerir que não há tanta dúvida sobre a inadequabilidade, para usar uma palavra cautelosa, de juízes ou procuradores receberem acima do teto constitucional. Mas, se é assim, em um regime que tem 3 poderes e um controle social embaixo, por que as normas não são alteradas? Existem alguns projetos de lei que tramitam no Congresso. Inclusive um deles, salvo engano, já foi aprovado na Câmara e agora está na CCJ no Senado, cujo objetivo é regular esses supersalários, estabelecendo limites, critérios para as chamadas verbas indenizatórias. Mas se esses projetos não avançam na Casa Legislativa, eu creio que a hipótese mais provável é que existe um receio de tratar esse tema entre os legisladores, provocando com isso alguma forma de reação ou alguma forma de punição que possa vir do judiciário no momento seguinte. E, portanto, parece que há aqui um bloqueio das estruturas de poder, em que, embora um problema seja reconhecido, tratado há muitos anos, quem poderia e tem a caneta na mão para atuar sobre ele, aprovando uma lei, regulando, estabelecendo critérios, estabelecendo limites, restabelecendo a dignidade do teto constitucional, não faz. Se não faz, é porque tem receio, por alguma razão, de botar o dedo nessa ferida. Pois é, Scorsin, sobre isso que o Vargas disse, né? Parece que esse tema, esse assunto, seria, digamos, inconveniente ou impopular entre esses 3 poderes no momento atual, né? Sim. Algo como assim, olha, o governo Lula mandou lá uma PEC, existe um projeto que também está parado lá no Congresso, mas eles devem se perguntar, né? Esse é o momento, o país conflagrado, da gente discutir isso, sim, talvez para evitar maiores confrontos entre os 3 poderes. Bota isso em banho-maria e deixa que não é urgente e sabe-se lá quando será urgente. Nunca será, né? O que eu acho interessante, esse contexto atual também explica um pouco, né? Porque o exemplo vem de cima, né? Então, quando o exemplo de cima permite tudo, né, quem está embaixo também se acha no direito de tomar uma decisão, por exemplo, de fazer uma indenização por danos morais de 600 e tantos mil reais aí contra jornalista e o jornal. O que é interessante é que se a gente for pegar a própria dinâmica do STF, em termos de julgado, jurisprudência, né, se eu não me engano, tem uma reclamação julgada já no STF com uma jurisprudência na qual ele várias decisões contra empresas jornalísticas, contra jornalistas, indenizando com valores muito altos, né? Nessa reclamação, o STF limitou essas indenizações precisamente pela função que tem que ser protegida da imprensa, do dever de informar. E, se eu não me engano, tem um trecho que até diz assim, a crítica pode ser até mais excessiva, pode até ser mais forte, desde que baseada no interesse público, porque isso estaria protegido constitucionalmente falando. Ou seja, de acordo com a própria compreensão do STF, de acordo com a sua jurisprudência, o dever do judiciário é de proteger a liberdade de imprensa e não de cerceá-la.
Ainda mais quando você tem, evidentemente, um interesse público na informação. Mesmo que a juíza ache que a matéria deveria ter especificado melhor as rúbricas pelas quais a desembargadora recebeu aquele valor, ainda assim ela não é uma notícia mentirosa, porque ela recebeu aqueles valores. Portanto, aquilo não poderia jamais, né, ser tratado como se fosse um dano. O problema todo é que hoje em dia é o seguinte, o que o STF disse ontem já não vale hoje. A gente já não sabe mais o que está valendo, o que vale. Né? Tudo está sendo uma jurisprudência criativa de acordo com o momento. Né? Então é o caso de se perguntar primeiro, essa jornalista votou em quem? Né? Porque eu tenho que saber primeiro para quem que ela votou, porque dependendo de quem ela votou, ela tem as proteções constitucionais. Se não, né, o famoso ditado, né? Aos inimigos a lei. A gente vai ver mais adiante um pouquinho que ela usou na argumentação da decisão um ponto de vista de uma ementa do STF, cujo relator foi Alexandre de Moraes e foi do mês de março. Ela usou para sua argumentação, a gente já vai entrar lá também. Mas olha só, a Corte Europeia de Direitos Humanos já decidiu que figuras públicas devem tolerar maior grau de crítica. Então, por que no Brasil caminha-se na direção contrária? É possível conciliar liberdade de imprensa e proteção da honra de autoridades públicas? Eu vou lá para o Vargas. É interessante esse ponto final da sua pergunta, Tosi, sobre a honra do servidor público, como a gente deve tratá-la em uma democracia. Isso me faz lembrar um debate que aconteceu há poucos dias no Supremo Tribunal Federal, de um caso que discutia em que medida uma ofensa à honra de um servidor público poderia agravar a pena em um determinado crime contra a honra, de injúria ou de difamação. E os ministros, então, debatiam se essa ofensa à honra do servidor público justificaria uma gravidade maior naquela ofensa cometida pelo sujeito. E, de um lado, alguns ministros disseram, claro que sim, porque o servidor público representa uma função do Estado, que não pode ser, entre aspas, denegrida, ofendida por uma posição de uma pessoa. Ao fazer isso, perde o Estado e, portanto, ela deve ser punida em excesso. Outros ministros, em particular o ministro André Mendonça, disse, ao contrário, o servidor público tem o dever de se expor e de se fundamentar no seu comportamento, na sua ação, e se houver algum dano à sua honra, ele é um sujeito como qualquer outro. E por isso mesmo que vá discutir no judiciário, segundo os próprios critérios estabelecidos para qualquer cidadão, de que maneira ele foi ou não ofendido. Mas o tema avançou e a posição do ministro André Mendonça saiu vencida, prevalecendo a ideia de que existe uma dignidade especial na honra do servidor público que justificaria um aumento de pena para um determinado crime de alguém. Isso é indicativo da maneira como os ministros entendem o que é ser um magistrado ou o que é ser um servidor público na democracia. É como se esse servidor carregasse uma distinção especial, porque ele é não apenas os seus interesses, mas ele carrega algo maior, que seria a representação de um papel ou de uma tarefa do Estado. Por importante que seja essa tarefa do Estado, isso não pode ser uma desculpa, uma licença ou um fundamento para tratar determinadas pessoas como se tivessem uma distinção superior. Mas, ao contrário, né, isso deveria ser percebido como um ônus diferenciado. E você mencionou, Tosi, decisões que foram tomadas em outros países. Lá na Europa, em uma decisão da Corte de Direitos Humanos, esse foi justamente o critério em que a Corte se baseou para absolver um jornalista que tinha sido acusado por um ministro de Estado de ter cometido um dano contra a sua honra, porque publicou uma matéria alegando que esse ministro teria agido de forma corrupta ou pouco cautelosa. O tribunal reagiu dizendo, veja, é da democracia e do jornalismo realizar essas análises, ainda que críticas e por vezes dolorosas. E é do servidor público a tarefa e a responsabilidade de, aberto às críticas, se explicar, se justificar ou esclarecer. Pois então, o Vargas disse agora então que na jurisprudência atual, né, pelo que eu entendi, da Suprema Corte Brasileira, quando você fala assim que se trata de uma casta privilegiada, você não está desqualificando eles. Existe mesmo essa casta
já qualificada na jurisprudência, Marcília. Veja só, a gente precisa talvez aqui fazer uma diferenciação de honra, que é o seguinte: quando a gente pensa em honra dos ministros ou em honra de um funcionário público, né, a gente está falando de qual honra? Porque tem dois tipos de honra para o direito, a honra objetiva e a honra subjetiva. Então, a honra objetiva é a reputação da pessoa, né? A honra subjetiva é a autoimagem. Então, se você chega para uma pessoa, sei lá, para um jornalista, por exemplo, e fala: olha, você tem um trabalho que é horrível, essa é uma menção à honra objetiva dele, à reputação dele. Se você chega e fala: você é e xinga a pessoa, você está atingindo a autoimagem dele, a honra subjetiva. Essa diferenciação é importante porque, embora a jurisprudência, infelizmente, no Brasil, cada vez mais é papel de pão, né? Embrulhar peixe, mas no dia seguinte você pode jogar fora que não serve para nada. Hoje eles dizem uma coisa, amanhã eles dizem outra, e o STF é o primeiro a hesitar em todas essas nuances. Mas a honra, a reputação dos ministros, vamos dizer assim, ou dos juízes, é que deveria ser relativizada. Essa é a honra que nós deveríamos poder criticar. E essa é a honra que mais está ferindo a eles, ou eles se sentindo mais feridos, justamente na sua reputação. É a reputação que pode ser criticada, que pode ser acidamente, até mesmo ultrajada por todos nós. O Vargas trouxe um episódio realmente muito interessante, que é o do história lá do Mendonça com o Dino, e o Dino não queria ser chamado ou poder ser chamado em algum momento de ladrão, embora curiosamente há um tempo atrás ele chegou a dizer que poderia ser chamado de fascista ou coisa pior, e isso faria parte do debate público. Mas a gente teve, por exemplo, ontem um episódio muito curioso, que é o da Marina Silva. A Marina Silva se sentiu ofendidíssima quando alguém disse que não respeitava a ministra. Pô, então você é obrigado a respeitar a ministra? Eu sou obrigado agora a respeitar a função pública dela? Não, a função pública dela eu posso respeitar à vontade. Acho que a senhora é uma má ministra. Qual o problema? Não respeito a senhora como ministra. E daí? É meu direito não respeitar uma pessoa que exerce um cargo público pela reputação pública ou pelo que é o trabalho que ela faz. O trabalho que eles fazem é um trabalho que deve ser criticado. Então é nesse lugar que a gente um pouco se perde. A pessoa vai lá e tem o salário dela, isso faz parte da honra? Bom, mas se você falar do salário de um juiz, se faz parte de alguma honra, é justamente essa honra relacionada à reputação. Pô, você está ganhando aí acima do teto, meu querido, então você não está agindo da forma que se espera de um funcionário público. Se é uma ofensa à honra, é exatamente essa honra reputacional que pode e deve ser criticada por todos nós, porque aquela pessoa está lá no momento em que a sua reputação está em jogo, está lá como funcionário público. Está lá, portanto, servindo a nós. Está lá como nosso, em tese, empregado. Pô, eu posso criticá-lo. E ele deve, pode me prestar contas. É nesse lugar, portanto, que nós deveríamos colocar a nossa jurisprudência. Se eu chegar para um ministro ou para um juiz e falar assim: o senhor é filho disso ou filho daquilo, é uma coisa. Eu não estou dialogando com a função pública dele, mas se eu chegar e falar: você está ganhando mais do que devia, ou você ganha e não trabalha, ou você é um funcionário público, enfim, eu não vou ficar aqui adjetivando para não dar ideia, ou para não ser processado. Mas seja como for, no momento em que a gente coloca justamente a reputação da função pública desses juízes em jogo, nós estamos no nosso direito, porque essa honra é a honra digna de crítica, que é justamente a da reputação deles como funcionários públicos. Cursim, parece que o Marcília ressalta um ponto ali que é a hipersensibilidade, né, desses magistrados, né? Aí, e não só os magistrados, como foi o caso também da Marina Silva. Por mais que tenha sido de mau gosto, a colocação dele não seja o que pessoas mais bem educadas fariam ao dirigir-se para a ministra, mas é o direito do camarada falar: não respeito a senhora no cargo de ministra, né? Vou criticá-la, talvez fosse melhor, né? Ele fez no a cargo de distinção, ministra. Não estou falando da mulher, estou falando da ministra. Essa eu não respeito.
Isso é interessante porque no começo da pergunta você falou sobre a Corte Europeia e o Vargas citou algumas coisas e eu fiz uma pequena pesquisa para saber mais ou menos os termos com os quais a liberdade de expressão foi em algum momento defendida, né? E o contexto brasileiro ele é muito sui generis, né? Ele está de fato se deslocando daquilo que seriam das democracias europeias. Então, por exemplo, me chamou a atenção que um dos casos paradigmáticos, que é da Corte Europeia de 76, que ele fala, a liberdade de expressão, ela não abrange só, né, a informação, a ideia favorável, mas também aquelas que ofendem, chocam ou perturbam o Estado. A liberdade de expressão permitiria isso, né? O servidor público tem o dever de aguentar uma crítica mais forte do que a pessoa comum, né? E quando se vê para o Brasil, hoje, essa hipersensibilidade, essa transformação do cargo público como se fosse uma casta especial que não pode ser, né, criticada, é interessante você ver a dissociação cognitiva que a gente está entrando já no contexto judiciário, porque se a gente lembrar, tem um caso que já começa a ficar paradigmático, que é o caso do Oswaldo Eustáquio na Espanha. Aqui ele foi condenado, censurado, não sei o quê, e pediu-se a extradição dele. A Corte Espanhola passou já por 2 tribunais, decisão de primeira instância, e falou assim, sinto muito, isso aqui é liberdade de expressão. Não dá para, entendeu? Se ele te ofendeu, processe por calúnia, difamação, peça uma indenização, mas não tem como fazer uma extradição com base nisso que vocês estão pedindo, né? E aqui todo mundo ofendidíssimo, como assim? A Espanha virou fascista? Aquela conversa toda. Mostra muito da dissociação. Se você sai do Brasil e leva os casos daqui para fora, ninguém acredita que isso é possível. Ninguém pode acreditar que isso está acontecendo. E de repente vem a Espanha e diz assim, não vamos fazer. Como assim não vai fazer? Aí vem os Estados Unidos que fazem a tal da lei Magnitsky, não sei o quê, perde o visto, fazem como assim a nossa soberania? Dissociação cognitiva completa, né? Nós não temos mais jurisprudência, nós não fazemos mais parte desse conjunto de países democráticos, os quais a liberdade de expressão é protegida e a liberdade de imprensa ela tem de ser até mais protegida ainda. Nós já invertemos completamente as coisas, né? Hoje em dia a gente não tem mais liberdade de expressão, a gente tem que pedir permissão para ter expressão. Você agora me obriga a devolver para os nossos juristas lá, porque você falou sobre esse problema de confusão, caos cognitivo, até para quem dá aulas, como eu sei que o Vargas dá aulas e o próprio Marcília também é professor, não sei se está exercendo atualmente, mas para quem dá aulas é complicado, né? Você agora localizar o estudante no que vale no direito. O Marcília tem dado aulas no pessoal do Prerrogativas, que eu tenho assistido, ele tem dado umas 2 aulas. Perdoa a interrupção. Tá? Não, mas é isso, o que você colocou, né? Como que você aponta para um caminho do direito ou a tendência do direito no Brasil? Parece que já não existe uma tendência doutrinária, o que existe é uma grande confusão de interpretações. E aí? Comigo? Eu vejo um grande desencantamento entre a nova geração de estudantes e também de profissionais sobre a nobreza do papel do direito. O direito, a gente costuma dizer que é aquela profissão que ela carrega consigo um compromisso moral, né? Então, um médico que eventualmente falha não deixa de estar praticando a medicina, só que essa medicina não é boa. Um engenheiro que não constrói uma boa obra não deixa de estar trabalhando em uma engenharia. Mas o direito, se é operado de uma maneira flagrantemente injusta, ele deixa de ser direito. E, portanto, ter uma ligação com uma espécie de compromisso moral com o que é a maneira de praticar o direito, de organizar as instituições de uma maneira correta, é um pressuposto da prática do direito. E o que eu tenho visto ano após ano, na minha experiência acadêmica, é que cada vez menos existe uma percepção das pessoas de que a maneira que o judiciário atua, tomando decisões, resolvendo casos, é a expressão de algum valor moral mais valioso. Que aquilo, de fato, é, no mínimo, uma tentativa e um esforço de atingir ou de alcançar a justiça. De que a interpretação da Constituição é pautada por uma visão correta, de boa-fé, da perseguição daqueles valores mais nobres que devem amparar o funcionamento da democracia. Ao contrário, é a política em outros meios, que simplesmente funciona com um jogo de poder, com cálculos pragmáticos, com análises de potenciais consequências, de tentativa de blindar interesses,
mas agora dentro dos tribunais. E é por isso que cada vez mais na disputa judicial sequer há um cuidado dos magistrados de fundamentar de maneira consistente, coerente, utilizando sempre o mesmo método, a sua interpretação de um caso. Cada hora é uma decisão diferente, conforme as circunstâncias. E esse circunstancialismo que caracteriza a jurisprudência brasileira faz com que o direito deixe de carregar, né, esse valor mais ímpar, mais único, como se fosse algo anterior e distinto da ação do magistrado. Não, é um político agindo por meio da instrumentalização do direito para resolver um caso específico segundo as circunstâncias. Marcília? Hoje eu não estou entrando mais em salas de regulares, vamos dizer assim, né? Então eu tenho dado aulas, sobretudo sobre liberdade de expressão, em cursos de pós-graduação ou cursos de imersão eletivos sobre censura, liberdade de expressão. Então eu tenho dado cursos sobre esses temas específicos, ou seja, eu pego a turma já pronta. Eu pego o aluno que já passou pelo curso de Direito Constitucional e etc. Então, o Vargas falou, né, que ele sente o desestímulo no aluno. Eu sinto o desestímulo em mim. Então, quando eu pego esse aluno e recebo a consequência desse desestímulo que ele está dizendo que sente no aluno. Porque, bom, eu vejo coisas como não só um desestímulo com o curso, mas eu sinto um desestímulo mesmo com os próprios professores, ou mesmo com a própria faculdade, ou com a forma como se aborda, né? Então eu recebo às vezes aluno dizendo assim, pô, professor, não dá para você, tem como você ler o meu trabalho, porque o meu trabalho aqui eu passei para o professor e ele não quer tocar nesse tema. Ou ele não consegue aqui aceitar que eu tenho uma visão que não seja de que o mundo está colorido e azul, e assim por diante. Como é que eu posso ter leituras que não sejam exatamente essas que eu estou tendo sobre temas relacionados à liberdade de expressão? Então existe uma imensa curiosidade, quase virginal, no aluno a respeito de como é que eu posso, dentro da academia, entender essas coisas ou trazer para dentro da academia essas questões que eu vejo você, e aí ele se refere a mim, tratando fora da academia. E esse é o desestímulo, porque nesse momento eu não tenho o que fazer, né? Então a gente precisa também aqui dizer que há que se repensar um pouco como nós tratamos as academias. Hoje as academias estão tomadas por uma visão ideológica que afeta os alunos. Então é um desestímulo porque eles olham para fora, mas é um desestímulo, olham para fora e veem o direito totalmente destrambelhado, mas é também um desestímulo porque eles olham para dentro da academia, para dentro das salas de aulas, e não veem aquilo refletido, infelizmente, no dia a dia deles. Eles não conseguem trazer essa discussão para um nível de acolhimento. Eles não conseguem, por exemplo, claro, estou falando aqui de forma genérica ou generalizada, mas eu sinto isso mesmo nas minhas redes sociais. Eu recebo aluno me procurando no Twitter e falando assim, professor, você pode ler meu TCC? Nem sei quem é, não faço a menor ideia. Olha, você tem como me indicar uma leitura que não seja as que eu tenho lido dentro da academia? Isso todo dia eu recebo isso. Então existe, e isso quando eu não entro, por exemplo, outro dia eu conto essa história, porque já faz um tempinho, mas eu entrei numa sala de pós-graduação para discutir sobre censura, era um curso de censura, e assim, o aluno que foi no curso, ele foi no curso de censura e a primeira pergunta que ele levantou a mão foi: qual o problema? Censura não é bom de vez em quando? Essa foi a primeira pergunta que ele lançou num curso de censura. Então, assim, a gente está num lugar em que as pessoas estão ou muito doutrinadas para ouvirem que está tudo bem, ou ficam muito desestimuladas também, porque o que não está tudo bem não é discutido dentro da sala de aula. Ou não é acolhida uma visão diferente da que está tudo bem. Isso é um problema. É um problema de como nós, hoje, construímos as nossas universidades, muito de um ponto de vista ideológico
em que todas as diversidades são bem-vindas, menos a de pensamento. Pois olha, o Marcelo falou do dano moral, né? É legítimo o uso da indenização por dano moral como mecanismo de censura indireta? A jurisprudência do STF já afirmou que o dano moral não pode servir como forma de calar a imprensa. Por que essa linha é tantas vezes ultrapassada? E aí eu também queria falar sobre a dosimetria, a dosagem da pena, né? A indenização por danos morais, que foi esse caso da Justiça Gaúcha. A indenização foi arbitrada em R$600 mil. Curiosamente, muito próximo do valor do salário, né, ou dos penduricários atribuído que recebeu aquela magistrada naquele mês, que foi 666, 668 mil reais. Então, como é que se chegou a essa conta? Como é que chega nessa conta de 600 mil reais, né? O dano moral, assim, ele pode sair dos 6 por 600? Eu sei que o Escorcim tem formação em direito, não exerce hoje como advogado, mas dá para filosofar sobre isso, né, Escorcim? Desde que eu saí da faculdade, já na faculdade você já tinha uma grande discussão a respeito da chamada indústria do dano moral, né? Principalmente numa era como a nossa, em que todo mundo tem direito e muito pouca gente tem dever, né? Então você tem direito disso, direito daquilo outro. Eu cheguei a trabalhar cheguei a trabalhar dentro do Ministério Público, num centro de apoio à promotoria do consumidor, não como promotor, era um dos assessores ali. Então atuei muito nessa área de consumidor, e assim, a quantidade de pessoas, né, que abusam dos direitos que a lei dá, né, para conseguir vantagens, e estou falando de consumidores normais, é muito grande. Então qualquer coisinha é dano moral, faz mais de 12, 15 anos praticamente que eu não atuo, mas eu duvido muito que isso tenha melhorado. E já teve momentos em que se tentou estabelecer uma espécie de teto limite de quanto se pode pagar, não importa qual seja o dano, né? E claro que não dá para fazer assim, porque cada dano tem que ser individualizado de acordo com cada contexto, aquela dor, né, do tamanho do dano, não é tão simples assim. Mas a dor de uma desembargadora é maior do que a dor de um cidadão comum, né? Aí que eu ia entrar. A questão toda é que não é uma decisão jurídica nesse sentido, né? Ela é uma decisão corporativa, ela é uma decisão patrimonialista, né? Ela é uma decisão no qual e tem muita gente que está... isso eu acho que está ficando cada vez pior, né? Já existia. Mas tem muito juiz, muito promotor que vê o cargo como uma extensão da sua própria personalidade. Não vê aquilo como sendo um cargo que ele está ocupando e que, né, fora daquele momento ele é uma pessoa como qualquer outra, né? E aí por isso mesmo, né, quando você lê a decisão dessa juíza, você vê que ela tem uma coisa assim, parece que ela está pensando nela, entendeu? Se fosse comigo, assim, tem que dar um cacete aqui que é para nunca mais tentarem fazer alguma coisa parecida. É o mesmo raciocínio que o Alexandre de Moraes tem, é o mesmo raciocínio, né? Seja para as punições do pessoal do 8 de janeiro, seja para as outras decisões que se teve. Eu estava vendo hoje uma postagem daquela, eu acho que é a juíza Ludmila Grillo, falando o tipo de punição que ela recebeu sem sequer ter uma denúncia, sem sequer ter um processo. Ficou sem bens, ficou sem passaporte, não pode voltar para o Brasil, etc. e tal, na base de uma pancada de força, assim, que é para demonstrar que ele que manda mesmo. Aí você vê a mesma coisa agora, né? Então, o que seria a altura do dano moral sofrido? O valor que a desembargadora já recebeu, né? Ela dobrou a aposta, né? Dobrou o valor que seria recebido. A coisa ela é absurda e escancaradamente absurda. O que me assusta é a perda do pudor dessas decisões, ou a falta mesmo assim de reflexão mínima. Assim, não é possível que você esteja achando que isso seja para dano e para esse montante, né? E o pior, não tem para onde correr, né? Espero que na segunda instância o griteiro funcione e isso seja revertido, mas eu não tenho muitas esperanças, não. Mas o efeito intimidatório já ocorre, né? Como já foi observado aqui. Vamos lá, quero ouvir você sobre isso, Vargas. Eu acho que isso é o que é mais dramático, Tosi, porque é muito curioso. Eu sou daquela geração que viveu a transição de um regime militar para um regime democrático, como todos nós, em que houve a criação de um novo regime constitucional, a aprovação de uma nova Constituição, eleições diretas, a valorização dos direitos das pessoas de professarem ideologias e valores diversos dentro da sociedade. Tudo isso num caldo cultural muito típico de rejeição ao passado e de criação de uma vida nova. E naquele momento, muitas vezes a gente identificava como ameaça a esse regime, uma das ameaças mais diretas, justamente a censura.
E uma das maneiras de aferir a censura era o uso de forças policiais para restringir, de algum modo, a possibilidade da pessoa de emitir o seu juízo, de criticar o Estado. E, ao longo do tempo, a gente passou a entender que a censura, que era feita de uma maneira explícita, não é? Alguém que vai num órgão de imprensa para ler a informação que vai ser divulgada no dia seguinte, ela deixaria de existir à medida em que a democracia, agora organizada, madura, avançasse. Ao longo dos últimos 15 anos, no entanto, a gente tem percebido uma espécie de mutação no instrumento da censura. Ela não é mais exercida de uma forma explícita, visível, objetiva e, portanto, uma ameaça à democracia como no passado. Ela parece agora ser camuflada de instrumentos legais funcionando sob a aparência de democracia, mas muitas vezes atuando contra ela. E vários estudos que têm aparecido no mundo nos últimos anos destacam essa versão camuflada, fantasiada da censura, que a gente agora convencionou chamar de censura indireta. Nem precisaria existir o indireto, né? Então, no ano passado, por exemplo, a Unesco divulgou um relatório examinando vários casos e apontando os riscos da censura indireta, que tem como uma das suas maneiras mais explícitas de operação a manipulação de instrumentos jurídicos por meio de processos que são colocados contra jornalistas ou órgãos de imprensa, justamente com o objetivo de intimidar. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos também recebeu um relatório de várias organizações de imprensa da América Latina, listando casos e casos desses usos disfarçados do poder público para tolher a liberdade de expressão e, camuflado de democracia, operar como uma restrição à diversidade da democracia. E essa censura indireta, ela é mais difícil de ser combatida, porque ela exige uma atuação, uma interpretação mais cuidadosa de como o direito opera. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais ameaçadora e mais corrosiva das instituições públicas. Marcília, o que você acha da dosimetria calculada pela juíza em função da ofensa à desembargadora? R$600 mil, quase mais não é um salário, mas mais uma bolada daquelas. Eu queria antes fazer só uma reação a essa ótima fala do Vargas, muito bem trazida. Mas antes até da fala do Vargas, eu queria comentar que eu vi aqui um novo ângulo. A câmera pegou ali atrás teve um take atrás do Tosi. Ah lá, olha só, isso é uma novidade. Isso não tínhamos. Não tínhamos no programa, hein? Take novo. Muito bom, muito bom. Ó, eu tô aqui, eu tô atento, viu? Eu tô atento ao cinegrafista, eu fico esperto que eu tô atento. Mas isso aí é o Danilo, viu? É o Danilo, recém-contratado, que tá mostrando serviço, gente, né? Tá mostrando serviço. É um bom. Danilo, é isso aí. Cheio de estilo, estamos com muito estiloso, um take estiloso. Mas o Vargas falou da censura indireta, eu também não gosto, Vargas, desse nome, até porque, veja, não é porque as pessoas não percebem a censura que ela é indireta. Se as pessoas não percebem a censura, a culpa é das pessoas, não da censura, né? A censura é super direta, a pessoa é que não enxerga aquilo direito, né? E por que não enxerga direito? Porque aquilo é disfarçado, como você bem disse. Você sabe que há um tempo atrás teve um artigo na Folha escrito pelo Pondé, que chamava-se Censura Líquida. Eu fiquei muito bravo, primeiro porque eu tinha tido essa ideia de usar esse nome em cima do Bauman e tal, né? Eu tinha tido essa ideia, falei, vou escrever alguma coisa censura líquida, e o Pondé foi lá e escreveu na frente. Isso me deixou muito irritado, mas passada essa inveja que eu fiquei dele de ter escrito antes, eu depois fui ler o artigo e mais ou menos ele vai nessa linha, essa censura indireta, ele chama de líquida como se ela tivesse dissipada na sociedade e por isso fosse imperceptível. Mas não, ela não é imperceptível, ela é concreta, ela só é difícil de se perceber, mas ela está ali bem sólida, ela está ali bem direta, e o olhar nosso
é que tem uma dificuldade de poder notá-la. E esse é um ponto interessante, concordo. A gente precisa, a pessoa é que é indireta, né? A pessoa é que é líquida no seu olhar, e não a censura que está lá muito concreta, e é igual, e é importante a gente reforçar isso, porque quando a gente fala que existe uma censura indireta, ou líquida, ou seja o que for, parece que a censura de hoje é menor do que a que existia antes, e não. Ela é igualmente contundente e a gente precisa expô-la, senão parece que hoje a gente tem uma censurinha, tem uma censura branda, e não é assim não. A censura de hoje, às vezes, em alguns momentos, é inclusive muito pior a da que existia antigamente, por exemplo, nas épocas da ditadura militar, que as pessoas gostam tanto de falar que lá havia censura, como se nunca mais tivesse havido no país casos de censura. Agora, sobre essa questão dos salários, eu acho que existe aqui um corporativismo, né? Estou partindo do pressuposto de que da boa fé total, né, existe um corporativismo dentro do judiciário. Então, você tem uma maior sensibilidade com aquele que é igual a você. Pô, o cara fez isso com o juiz, e se fosse comigo, você se coloca no lugar do outro, você é juiz, e dá uma decisão dessa. Tá errado, óbvio, porque você, como juiz, ou você não se coloca no lugar de ninguém, e se coloca apenas no seu, que é o de juiz, ou você se coloca no lugar de todo mundo em relação à empatia e sensibilidade. Não dá para achar que um juiz merece, na sua honra, receber 600 mil e depois o cara perde a perna em um acidente e recebe 10 mil reais, como muitas vezes a gente vê, né, a justiça fazendo. É muito comum essa tal indústria do dano moral, como o Scorsin falou. Existe essa questão, né? Vamos baixar as indenizações, porque senão passa a haver uma indústria do dano moral. Então as indenizações são baixas. Só que aí passa a haver uma indústria exatamente ao contrário, que é muita gente pedindo muito pouco, e você tem de novo uma indústria. Se as indenizações talvez fossem todas maiores, haveria uma menor indústria, talvez fosse uma fábrica do dano moral, né? Agora a gente tem uma indústria justamente porque as indenizações são baixas. Agora, não faz sentido, não tem. Eu duvido que se você sair por aí pegando jurisprudência, você não preenche uma mão, os dedos de uma mão, com indenizações que chegam, por exemplo, a esse valor de 600 mil reais. Não existe isso, não é a prática. A prática é 20 mil, 15 mil, 30 mil. Então parece isso, que autoridades merecem um dano moral maior. Não, isso é um dano imoral. Pois olha, eu abro parênteses para convidar você a ser assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta está com uma promoção especial. Você assina por R$ 8,25 durante um ano todo. Dá menos de R$ 100 e aí você pode apoiar iniciativas como a nossa, o programa Última Análise, e também ter acesso a conteúdos exclusivos da Gazeta do Povo. Aproveite, então, e junte-se ao nosso time e tenha acesso a esse jornalismo de qualidade diferenciado. R$ 8,25 por mês durante um ano todo. Bom, a imprensa... Eu vou pedir agora para passar um trecho do editorial da Gazeta do Povo aqui na tela. Vamos acompanhar ali, ó. A imprensa sob ataque por cumprir seu dever. A Gazeta do Povo conhece esse terreno. Em 2016, esse jornal foi alvo de dezenas de ações judiciais movidas por magistrados e promotores do Paraná após publicação de uma série de reportagens que mostravam remunerações acima do teto constitucional. Esses processos foram arquivados apenas em 2023, por decisão do Supremo Tribunal Federal. À época, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, reafirmou que a divulgação nominal e detalhada de salários de servidores públicos não fere o direito à intimidade, pois trata-se de dados de interesse coletivo. Esse foi um caso histórico emblemático do que se chama de assédio judicial. Os processos foram arquivados, mas causaram enorme prejuízo e inconvenientes ao jornal e aos jornalistas. Dezenas de ações espalhadas pelas comarcas do estado, e lá tinham que os jornalistas fretar um veículo e sair de comarca em comarca para responder a processos articulados, né, em massa, só para causar danos, para causar prejuízo para o jornal e para os seus jornalistas. Isso ficou realmente muito marcado na época. Bom, o que dá para dizer sobre o assédio judicial? Deveria ser algo
punido, né? Porque daí passa batido, não, arquiva-se isso, deixa isso para lá, reforma a sentença, mas e o assédio sexual, como assédio, não deveria ter alguma forma de punição, Scorsese? Sexual não, hein? Como é que Assédio é? sexual. Você falou Eu assédio falei? sexual. Opa! Alô, você tá com isso na cabeça, hein? Ato falho. Hein? Judicial, hein, gente? Todo tipo de assédio é errado. Vai. Você veja, tem algo aí que acho que dá pra gente fazer dois contextos, vamos dizer assim. Esse caso da Gazeta, que eu me lembro bem lá em 2016, os jornalistas tinham que... porque daí não era só a ação, né? Nas ações que corriam, o juiz marcava uma audiência com a presença do jornalista para fazer o testemunho, enfim, fazer o seu depoimento. Foi muito complicado. Agora você veja, se isso acontece ano passado, depois de 2023 talvez, um caso que já estava nos finalmente, se é hoje, eu não sei se o assédio judicial não seria confirmado e piorado para cima da Gazeta. Muito em virtude dos tempos em que vivemos, né? A Gazeta já foi colocada naquelas listagens como se fosse um blogzinho qualquer e não um jornal centenário, né? Teve que se fazer uso, inclusive, da força política para poder, peraí, estamos indo longe demais, né, com relação a isso. Então, você veja, é um tempo tão esquisito, tão extemporâneo, né, que nós estamos num tempo em que a normalidade é o assédio judicial. Está todo mundo com medo do assédio judicial. Porque hoje em dia você não precisa. A gente comentei ontem a notícia do delegado da Polícia Federal que vai no STF como testemunha do negócio e descobre que ele é investigado naquele negócio. Quer dizer, nós estamos numa situação tão kafkaniana, né, em que o assédio judicial foi mais do que normalizado. Ele é aquilo que você espera do que vai acontecer, infelizmente falando, né? E aí os bons juízes, os bons promotores acabam pagando muitas vezes por conta desse mau exemplo. A segunda coisa que eu acho que é e aí sim, entrando nesse contexto do que a gente está vivendo hoje, quer dizer, como lidar com isso? A gente tem um problema estrutural da nossa Constituição, da nossa própria democracia. O judiciário ele não passa por um crivo popular. A pressão popular vem muito de um griteiro, mas literalmente, se eles não quiserem dar ouvidos, quem é que vai fazer alguma coisa contra? Eles não são eleitos para serem juízes, para serem ministros, desembargadores. Não há esse escrutínio do público, do eleitor daqui tantos anos, né, no intervalo de tempo. Não existe isso. Mais do que isso, dentro da estrutura do judiciário, como é que você lida com os problemas do judiciário? Quer dizer, a desembargadora do Tribunal de Justiça entra com uma ação no judiciário do gaúcho, que ela mesma presidia na época, para uma juíza de primeira instância. Como é que ela vai contra? Qual é a saída? Vamos criar uma corte paralela? Vamos pegar gente que não é dali? Vai para a Justiça Federal? Pode-se pensar em várias alternativas e já se inventou o tal do CNJ, que é para supostamente justamente lidar com essas situações. Mas quando a gente vai ver, né, quando demora, é lento, e qual é a maior punição que você vê dos juízes? Eles são aposentados com os proventos, com salário. É um prêmio que a pessoa recebe. Então, dentro da própria estrutura corporativista e patrimonialista do judiciário, que é algo que é estrutural, é um problema estrutural, não estou falando que essas pessoas estão de sacanagem, é dentro da própria estrutura que já dispõe para que as coisas sejam assim. Então, nós estamos num contexto muito complicado, que é de um assédio judicial normalizado e uma estrutura interna que não só é incapaz de coibir esse tipo de coisa, de certa maneira protege esse tipo de coisa. Pode seguir o raciocínio aí do Scorsese, pega o fio da meada e segue aí, Vargas. Farei isso. Esse comentário do Scorsese, ele me faz lembrar um debate muito comum em escolas de direito constitucional que tem que ver com o controle dos controladores. Então, um servidor público, se comete uma falha, é controlado por um legislador ou por um juiz. Se o juiz comete uma falha, é controlado por um desembargador. Se o desembargador comete uma falha, será controlado pela autoridade superior, quem sabe um ministro. Agora, se o ministro do Supremo comete uma falha em um regime democrático constitucional, quem o controla? Parte desse controle deve ser feito pelos outros poderes, num regime de separação. Mas uma outra parte desse controle, e talvez a mais importante no caso das decisões constitucionais e da postura dos ministros, se dá por uma elite intelectual da cultura pública,
Então, o que acontece em várias democracias organizadas é que a postura, a vida e as decisões dos ministros são continuamente sujeitas a um escrutínio e uma sabatina pública, que começa desde o primeiro momento, quando se aventa a possibilidade de alguém se tornar ministro, com regimes em que a vida dessas pessoas são investigadas. Tudo o que ele fez, todas as decisões que tomou, de que maneira se comporta, para que se realize um exercício e uma garantia de que ela cumpre com as exigências, expectativas e altura do cargo. A partir do momento em que o ministro toma posse e começa a agir, cada uma das suas decisões, e as principais decisões tomadas pela corte no seu colegiado, são objeto, em várias democracias, nos Estados Unidos, na Alemanha, de inúmeros estudos, debates que acontecem nas universidades, objetos das chamadas law reviews nas principais academias americanas, em que se discute, se questiona, se objeta, se defende, se exemplifica, se analisa hipóteses para escrutinar essa decisão no limite. E o efeito desse controle, dessa elite intelectual que organiza a cultura pública, cria dentro do regime democrático, em particular da atuação dos ministros, uma exigência alta de sofisticação, de mérito, de fundamentação, de rigor, que acaba maturando, qualificando o funcionamento do regime. E é por isso mesmo que lá os ministros têm um imenso cuidado na sua maneira de se comportar, com quem eu vou me receber, se eu vou participar de um jantar ou não com alguma empresa. E à medida em que eu tomo decisão, como essa minha decisão se conecta com a decisão que eu tomei no ano passado, e há 2 anos atrás, e há 3 anos atrás, se há uma coerência nessa estrutura de fundamento, e a partir daí uma estabilidade, uma segurança, uma credibilidade da minha ação. Tudo isso é fundamental, mas, ao mesmo tempo, não é algo que se expressa em uma decisão tomada por um poder, mas que é latente numa democracia bem organizada. Em outras palavras, uma democracia ela exige essa cultura de controle público, de controle intelectual, de controle popular. Por que eu faço essa ressalva, ou essa análise aqui, Tosi, Scorsin? Porque o que eu creio que tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos 15 anos é uma degradação profunda da cultura jurídica e intelectual brasileira. E eu vejo isso nas universidades, em que os professores, que eu não sei como eram nas gerações passadas, mas na minha, em determinado momento, abriram mão da sua convicção jurídica para abraçar preferências ideológicas segundo a posição de um ministro ou de um tribunal. Então, se o tribunal é a favor do PT, eu sou contra o Supremo. Mas se ele é a favor do Bolsonaro, eu sou a favor. E quando isso muda, eu também mudo a minha posição. Olha, mas ontem você estava defendendo a decisão do Supremo, que hoje você é contra. Então, não há mais esse lastro de filtro de rigor, de coerência intelectual na cultura pública, que a academia, que aqueles que são os artífices do pensamento constitucional têm um papel e dão uma contribuição para organizar, qualificar o regime na situação brasileira atual. Marcília, segue? Tosi, sobre essa questão do assédio judicial, isso acho que daria um programa só para te falar disso, né? Porque é uma questão e tanto, inclusive teve um julgamento do STF falando de assédio judicial, e que, aliás, foi, a meu ver, muito mal feito. O conceito que o STF tem de assédio judicial, para mim, é totalmente errado, e tem sido utilizada uma ideia sobre assédio judicial que eu acho perigosa e manipulável, que é a de que assédio judicial é você entrar com muita ação contra jornalista. Veja bem, tem muito político que está sendo acusado por aí. Se você abrir, inclusive, alguns desses sites de Abrage, não sei o quê, o conceito que você vai encontrar nessas associações a respeito do que é assédio judicial é um conceito muito complicado, que é mais ou menos por aí. Quem é a pessoa que mais entra com processo contra jornalista? Veja, entrar com ação contra jornalista é um direito. O que é o assédio judicial? É você orquestrar, né? E de propósito você entrar com várias ações pelo mesmo fato contra determinado jornalista ou veículo para constrangê-lo diante do sistema judicial
quase como punindo por estar em juízo, antes mesmo da condenação ou independente dela. Isso é o assédio. O assédio, portanto, não é você, fulano todo dia o jornalista todo dia me xinga, ou toda semana me xinga, ou me xinga a cada mês e eu vou lá e entro com uma ação. Ele xingou um mês, eu entrei com uma ação. Ele xingou no outro mês, eu entrei com outra ação. E aí eu entrei com muitas ações, eu sou um assediador? Não. A meu ver, o assédio, portanto, precisa caracterizar essa orquestração contra um veículo pelo mesmo fato ou pelas mesmas razões. E eu localizaria poucos casos como de assédio. Um deles, sem dúvida, é esse da Gazeta, que vocês acabaram de mencionar. Tem um outro famoso, talvez o primeiro caso, que é o da Elvira Lobato, na Folha, em 2007. E tem outros mais que a gente poderia. Eu próprio passei, como eu fui advogado do Boechat, esse caso faz tanto tempo, acho que não tem problema contar, mas tinha um político, não vou dar o outro nome, mas um político aí do Paraná, que eles não se bicavam. O Boechat e esse político, eles não se davam, que era uma coisa... Bom, o Boechat também era complicado. Mas ele ficava ajuizando a ação aí no juizado especial do Paraná, cada hora numa cidade. E aí o Boechat, como era juizado especial, ele tinha que ir pessoalmente, senão ele era rével. O juizado especial você tem que comparecer pessoalmente. Então saía o Boechat aqui de São Paulo, ia para uma cidade. E aí depois tinha que ir para outra. E era um monte de ações, uma seguida da outra. Perdi um baita tempo com isso. E eu ficou como advogado, eu, meu pai, o Lorival Santos, a gente bolou uma estratégia que foi a de começar, a gente pegava e juntava meia hora antes da audiência um atestado de que ele não pôde ir. E aí o político ia e o Boechat não ia. E aí isso foi 1, 2, 3, até que o político desistiu da estratégia. Então, quer dizer, coisas assim é que a gente precisa chamar de assédio e isso precisa ser combatido. E a gente precisa de uma legislação boa sobre assédio, que nós hoje não temos. Temos apenas essa decisão do STF conceituando muito mal, para variar, o que é assédio judicial. Com essas histórias aí dá até para fazer um livro, né? Manual de como evitar assédio judicial, né? Usando o jeitinho brasileiro. Olha, o Guilherme Kilter, essa semana... Eu conto essa história no meu livro, aliás, no Censura por Toda Parte. Tá lá, já tá no livro, mas se fizer um outro apanhado, juntar mais histórias, dá um novo livro, Marcília. Mas olha, o Guilherme Kilter, que é nosso colunista aqui também, criou um neologismo essa semana com a tal da lei Alexandritsky no Brasil, né? Equivalente à lei Magnitsky lá nos Estados Unidos. E dá para dizer que essa juíza que decidiu pela indenização a desembargadora de mais de 600 mil reais, ela fez referência, como eu disse no início do programa, à lei Alexandritsky. Eu quero ler um trecho aqui, mas espera lá que o computador travou bem na hora que eu ia ler, sabe aquela descanso da tela? Tá aqui. Ela diz assim, ó, a esse respeito, ilustrativa é a ementa da decisão proferida do STF sobre os perigos da desinformação. E aí cita um trecho dessa ementa que fala assim, o Marcília vai conhecer bem esse trecho. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 não permite que se confunda liberdade de expressão com liberdade de agressão ou inexistente censura com necessária proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos. Tá aí, Marcília. A lei Alexandritsky fazendo discípulos. Mas só uma coisa, tá em caixa alta esse trecho aí ou não? Se não tiver em caixa alta, não vale. Não é o mesmo peso, né? E com pontos de exclamação. Não é. O Moraes, as decisões deles, as boas são em caixa alta, porque é para gritar, é para parecer que está gritando, né? Senão a gente não escuta. Quando a coisa não é de muita qualidade, se não gritar, ninguém ouve. Essa ideia de liberdade de expressão não é liberdade de agressão, para mim, é uma das maiores... Eu não vou dizer o que eu penso, senão, enfim... Mas é uma bobagem total. Liberdade de expressão pode sim ser agressiva, né? Aliás, o Scorsin acabou não, faz um tempo que já o programa está passando rapidamente, porque a conversa é muito boa, mas ele iniciou até citando decisões internacionais da Corte, salvo engano, da Corte Interamericana, enfim,
né? E que mencionava que você enfrentar o Estado, que você enfrentar autoridades faz parte da liberdade de expressão, por óbvio. E você pode sim ser agressivo. Aliás, o próprio STF tinha decisões. Aliás, desses precedentes, inclusive, foi uma jurisprudência feita a partir de um caso do Boechat, de que eu participei nessa época, e que assentava que a agressividade, a acidez, muitas vezes fazem parte do fazer jornalístico. Às vezes o programa é ao vivo, às vezes o programa é na rádio, às vezes você tem um embate dentro de uma discussão, isso faz parte. Ué, não faz parte? Você discutir com o outro, você debater ideias, contanto que exista ideia em debate, a agressividade é uma questão totalmente secundária. Então, entender que a agressividade é um limite da liberdade de expressão é uma falta, é obtuso, para ser gentil. Deixa eu ouvir o Vargas sobre isso, e eu emendo aqui, Vargas, perguntando se a condenação do sarcasmo é uma forma de criminalizar a linguagem também, né? Apenas uma linguagem respeitosa seria admissível no debate público. Crítica é desrespeito? Existe esse tipo de agressão verbal dessa forma, assim, na linguagem, pelo sarcasmo? Agressão verbal e passível de indenização? Isso está se espalhando, né, em diversos critérios jurídicos, em diversas normas. Inclusive, existe um tipo penal estabelecido o ano passado, que é o chamado racismo recreativo. Se eu utilizo uma palavra jocosa para se referir a um determinado grupo racial, eu estou cometendo um crime. E se eu faço algo análogo com pessoas que têm uma identidade sexual distinta, do mesmo modo. Crimes, aliás, que, salvo engano, têm, inclusive, penalizações muito severas, com restrições de liberdade muito robustas. Agora, eu acho que tudo isso é muito curioso, não é? Quando a gente olha para um país que tem, de um lado, uma cultura política e um parlamento que é caracterizado pelo embate, pela troca, um executivo que está o tempo todo também interagindo com as pessoas e com argumentos, com ideias, e o judiciário. Por que eu faço esse contraste? Porque em uma democracia, ou em vários países, a gente presume que todos esses campos estão continuamente sujeitos ao contraditório. Não é? Ninguém imaginaria, ou pelo menos até recentemente, que lá no legislativo não poderia haver uma tensão nas trocas de argumento, ou seja, uma democracia não é uma articulação jurídica como se fosse um seminário de filosofia. Não é um debate acadêmico numa sala de aula. É uma representação real da troca de visões, de personalidades, de interesses, de ideias contrastantes, que, por sua vez, devem pautar a maneira como as instituições operam, e o judiciário, talvez, por ter uma natureza um pouco mais isolada, teria uma atitude também mais cautelosa. Agora, o que eu queria que tenha acontecido no Brasil é que o judiciário passou a interpretar a democracia como se fosse esse debate de um seminário de filosofia, em que todo mundo tem que respeitar o professor, em que você tem que articular as palavras de maneira razoável e racional, com imenso respeito, e que qualquer postura que fuja a esse filtro exigente do que é um argumento racional legítimo é considerado não apenas um mau argumento, mas é considerado uma afronta à democracia. E aí, de certo modo, parece que a cultura do debate filosófico, que caracteriza em parte o embate jurídico, se tornou agora o novo parâmetro que deve organizar a relação entre todas as pessoas e todos os espaços institucionais. E, portanto, se alguém ousa estabelecer uma crítica um pouco mais incisiva, uma articulação irônica das palavras para fazer valer o seu ponto de vista e se expressar publicamente, isso é uma ameaça ao regime e à Constituição como um todo. Agora, um último comentário, se me permitem aqui. Nós falamos aqui que, em um regime democrático, os poderes se controlam e a própria cultura jurídica se controla. Mas por que mesmo assim, no Brasil, essa história de um judiciário que parece
resistente à crítica, ao controle, se torna cada vez mais cristalizada e, de certo modo, imune. A gente não consegue alterar. E que eu gostaria de lançar, já caminhando para o final do programa, uma hipótese. Eu creio que a cultura jurídica brasileira nunca passou pelo efeito transformador que a transição da democracia realizou no executivo, no judiciário e até na imprensa. Porque na época que a gente saiu da ditadura para o regime democrático, nós criamos uma nova Constituição e submetemos o executivo ao escrutínio. Condenamos os antigos líderes do regime militar, fizemos eleições democráticas para escolher os novos líderes. No parlamento, de igual modo, passamos a olhar para as leis que foram feitas durante o regime militar como leis menos legítimas, ou que deveriam, ao longo do tempo, ser questionadas à luz da nova Constituição e refeitas. Mas nós blindamos o judiciário, em particular o Supremo, das suas corresponsabilidades ou da sua contaminação pela cultura autoritária do passado. Em todos os países ou em várias partes do mundo em que essa transição se dá, se cria na cúpula do judiciário um novo órgão constitucional. Foi assim na Alemanha, após o autoritarismo pré-Segunda Guerra, foi assim na África do Sul, após o Apartheid. No Brasil, não. Nós mantivemos o mesmo Supremo Tribunal Federal, agora com a palavra final sobre a nova Constituição. Não quero dizer aqui que o Supremo, naquela época, era ruim ou era, digamos assim, incapaz. Mas o fato da gente não ter submetido a cúpula do judiciário ao escrutínio da democracia fez com que o judiciário se sentisse, de certo modo, na posição blindada de que eu não tenho culpa ou problemas e não posso ser submetido a um escrutínio duro de palavras ásperas, de ironia, de sarcasmo, que houve, do mesmo modo, com outros poderes e com a cultura jurídica do passado. E, de certo modo, essa autoridade do judiciário prevalece hoje, como se fosse algo superior, imune, diferente e pior, que deve servir de parâmetro para o comportamento das outras instituições. Depois que cria-se essa blindagem, Scorsin, é difícil de desblindar. E aí a importância do sarcasmo, aí a importância do humor. Porque uma das coisas que nós estamos falando de liberdade de expressão, não é só a liberdade do conteúdo do que você fala, também da forma como você fala. E a função do sarcasmo na língua portuguesa, na língua em geral, qualquer língua, né, ela tem uma função com relação às estruturas de poder, em que ela revela, ela desmascara a hipocrisia, por exemplo. Ela revela o ridículo do poder e principalmente dos abusos de poder. Então, a dimensão do sarcasmo, veja, por exemplo, né, a condenação da Débora por um batom. Aquilo é tudo tão grave dentro daquela linguagem do Supremo Tribunal Federal. E, de repente, alguém lá de fora, pera lá, faz uma fotinha, um meme, que já é uma forma sarcástica, fala assim, 17 anos por ter pichado uma estátua que foi limpa no dia seguinte. Você não precisa falar mais nada. O sarcasmo desnuda tudo isso de uma maneira muito simples. E essa dimensão da linguagem é uma das questões mais interessantes, porque essas caixas altas do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele não concebe, não tem como ele conceber, pelo visto, né? Espero que ele não conceba. Porque a única coisa que isso revela de um juiz, numa decisão judicial, usar caixa alta e ponto de exclamação do jeito que ele usa, só revela destempero. Mais nada. É só destempero que se revela. Inclusive, na semana passada, ele estava como testemunha o ex-ministro Aldo Rebelo, que estava dando uma lição de português de 4ª série para ele a respeito do sentido figurado de várias expressões, principalmente dentro do mundo militar. Ele cortou imediatamente, censurou imediatamente o ex-ministro para falar assim, não, o senhor não vai dar aula de língua portuguesa, mas é isso que o senhor está precisando. O ministro Alexandre de Moraes está precisando de aula de português, porque a dimensão do sarcasmo que entra aí, tudo para ele tem que ser no estilo literal. Né? Tudo vai entrar no estilo literal. A coisa do sarcasmo já revela o ridículo da situação como um todo. Né? E quanto mais o sarcasmo for punido, né, mais ridículo vai ficando o abuso de poder. Né? Então, essa dimensão da forma da linguagem, do uso do humor, do sarcasmo, da ironia, é a última das trincheiras. Né? Para tentar... Se você coibir isso daí, aí você de fato, aí acabou a liberdade de expressão de maneira generalizada. Para fechar, eu quero ouvir o Marcília rapidamente. Então, Marcília, sobre talvez uma hipótese de, num futuro não muito distante, a gente ter aí uma Suprema Corte fazendo uma revisão das figuras de linguagem permitidas na língua portuguesa.
Você sabe que esse negócio, eu vou até achar isso aqui. Tem uma história ótima desse negócio de sarcasmo e literalidade do Chico Buarque. O Chico Buarque tem uma música dele que chama Vence na Vida Quem Diz Sim, né? E ele dizia, isso foi feito na época da ditadura militar, ele fala, vence na vida quem diz sim, se te dói o corpo, diz que sim, torcem mais um pouco, diz que sim, se te dão um soco, diz que sim, e aí vai. E aí, obviamente, censuraram a música dele, né? É uma porrada. Mas, e aí, quando censuraram, ele falou, bom, aí ele mandou de volta a música, a letra, e era vence na vida quem diz não. Então era, se te dói o corpo, diz que não. Se te torce mais um pouco, diz que não. Então, quer dizer, aí ele tirou justamente a ironia, o sarcasmo e colocou a literalidade. Já que não pode o sarcasmo, então vai o literal, e aí ficou, obviamente, mais agressivo. Antes, o Chico Buarque, dos anos 70, percebesse que hoje estamos na mesma, né? Hoje ele está aí aplaudindo até parte do que tem acontecido, ou no mínimo se omitindo. Como as pessoas mudam, não é? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é isso. O sarcasmo ou a ironia, ele tem esse poder, o poder de driblar pelo humor. Porque o humor, a coisa mais potente do humor é que ele é indisfarçável. Tanto que você pega uma plateia, por exemplo, de stand-up, você pega um drama, um teatro com drama e tal, tá todo mundo ali chorando e tal, você não sabe, você ator não sabe muito bem qual o termômetro da plateia. Um humorista, a plateia dá a resposta na hora, né? O riso mostra imediatamente que a pessoa entendeu. E é indisfarçável. Você não consegue disfarçar a graça, o riso, a percepção de que aquilo foi engraçado. Você não tem como coibir ou inibir aquilo. E por isso é tão potente, justamente como um elemento de crítica. Tem até aquele ditado famoso latino, né, que é rindo que você castiga a moral. E é justamente dessa maneira que os ditadores, que as censuras e que os regimes autoritários não gostam disso justamente pelo poder que o humor possui. Está feita, portanto, a defesa, inclusive, do sarcasmo ao publicar-se notícias, porque faz parte da dinâmica do ser humano, né? De se expressar, de comentar, de criticar, de dar a sua livre manifestação de pensamento. Marcelo, obrigado, muito obrigado para você, também ao Vargas, ao Escorcim, pelo papo de hoje. Agradeço você que esteve com a gente até agora e te convido para sempre seguir o Última Análise de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, e depois a reprise no dia seguinte pela manhã, aqui no canal do YouTube na Gazeta do Povo. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.